No início do livro de Êxodo, somos apresentados a uma das cenas mais angustiantes da história do povo de Deus. Um povo escolhido, descendente da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, agora se vê subjugado sob o peso cruel da escravidão egípcia. Ele é um espelho das batalhas existenciais que enfrentamos em nossa própria vida. As injustiças, as perseguições, o sentimento de abandono e a sensação de que ninguém vê ou se importa, tudo isso está ali retratado nas páginas desse livro sagrado. Mas, acima de tudo, Êxodo é uma declaração de que Deus não é indiferente. Ele não apenas observa à distância, ele se envolve, intervém e transforma. Assim como fez no passado quando viu o sofrimento do seu povo e levantou Moisés, o menino que nasceu em meio ao decreto de morte, e foi poupado pela providência divina. Deus continua agindo em favor dos que confiam nele. A história do nascimento de Moisés é um lembrete vivo de que, quando tudo parece perdido, Deus já está preparando a resposta, trabalhando nos bastidores, cuidando dos detalhes, levantando libertadores e preparando o caminho para a salvação. Durante anos, os israelitas gemeram, trabalhando de sol a sol, sendo explorados, desprezados e silenciados. Mas, mesmo em meio à dor, o texto de Êxodo capítulo 2, versículos 23 a 25, revela uma verdade poderosa e consoladora. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles, e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel, e atentou para a situação deles. Essa passagem não é apenas um registro histórico. Ela ecoa a certeza de que Deus jamais ignora o sofrimento dos que clamam a Ele. Ele ouve, Ele vê, Ele age. E foi exatamente assim que começou a jornada de libertação dos hebreus, uma história de esperança que atravessa séculos e nos alcança ainda hoje. O livro de Êxodo é muito mais do que a narrativa da saída do Egito, e é justamente isso que torna o estudo do livro de Êxodo tão atual e necessário. Ao entender essa história, enxergamos não apenas o resgate dos hebreus do Egito, mas a representação simbólica daquilo que Cristo fez por toda a humanidade. Moisés foi o libertador de Israel, mas Jesus é o libertador de todo aquele que crê. Assim como Deus ouviu o clamor dos oprimidos no Egito, Ele ouve o clamor de cada coração aflito nos dias de hoje. Assim como Deus viu o sofrimento do seu povo e interveio, Ele vê as dores e as lutas de cada pessoa que se sente presa em situações difíceis. E assim como Deus guiou os israelitas em direção à terra prometida, Ele nos conduz hoje à esperança de uma nova vida, e finalmente a Canaã celestial, como está escrito em João, capítulo 14, versículos 1 a 3, onde Jesus promete preparar lugar para nós. É por isso que podemos ter certeza, em meio à adversidade, se nossos olhos estiverem fixos em Deus, reconheceremos sua presença, seu cuidado e seu auxílio em nossa jornada.